Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Corinthians, campeão brasileiro em 2011 e campeão da sonhada Libertadores e também do Mundial de Clubes em 2012. Inclusive, último time brasileiro, sul-americano e não europeu a ser campeão mundial. Equipe comandada por Tite, contratado depois de Mano Menezes assumir a seleção brasileira e depois da primeira tentativa de substituí-lo com Adilson Batista não ter dado tão certo. Ainda em 2010, o time foi eliminado no playoff pré-fase de grupos da Liberta em 2011, o treinador teve a cabeça pedida por parte da torcida, a diretoria bancou e o resto é história. Então vamos começar aqui a nossa análise. Na verdade, vamos falar um pouco sobre o time de 2011 e começar a análise aprofundada a partir do de 2012, beleza? Porque os padrões táticos eram praticamente os mesmos. Mas vamos sacar aqui a nossa prancheta para poder falar sobre essa equipe que o Tite montou. Deixa eu só ver o enquadramento, tá tudo ok, então vamos lá. Time base do Corinthians no Brasileirão 2011. Lembrando que depois da eliminação da Liberta, o Ronaldo anunciou a sua aposentadoria, o Ronaldo Fenômeno, e o Roberto Carlos, ele mesmo, foi jogar no futebol russo. O goleiro era o Júlio César, aquele carequinha, não é o Júlio César da seleção brasileira. Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos formavam a defesa. Ralf e Paulinho, os dois volantes. Ralf é bom demais, né? Um nome para volante, que a torcida até brincava que ele era o cão de guarda. E você, quando você fala Ralf, parece que é o latido do cachorro, né? Ralf. Muito bom. Ralf e Paulinho, os dois volantes. Jorge Henrique, Danilo e Emerson formando a linha de 3. E Lee Edson era o centroavante. Esse time já tinha figuras importantes no banco, como o zagueiro Wallace, o próprio Paulo André também, que posteriormente vira titular, o volante Edenilson, o meia Alex, ex-internacional, e os atacantes Emerson Sheik e também o Adriano Imperador. Esse William, galera, que ocupava aqui a ponta esquerda, é o William Bigode, tá? Era ele que era o titular da ponta esquerda. Eu não vou destrinchar muito taticamente esse time de 2011, como eu disse, porque os padrões não mudam tanto assim para o início da campanha de 2012 na Libertadores, mas eu vou citar a campanha do Timão naquele Brasileirão. Foram 71 pontos, 2 de vantagem para o vice-líder Vasco, título conquistado inclusive na última rodada, empate sem gols contra o Palmeiras no Pacaembu, enquanto o Vasco também empatava com o Flamengo no Engenhão, dia inclusive do falecimento do Dr. Sócrates. Foram 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 53 gols marcados, 36 sofridos. Fez menos gols que outros 7 clubes, mas teve a melhor defesa da competição. Alguns jogos que ficaram na memória do torcedor foram 5-0 diante do São Paulo, no primeiro turno, e com certeza a vitória diante do Atlético Mineiro a 2 rodadas do fim, por 2-1, gol do Adriano nos minutos finais do jogo, um gol improvável, de um herói improvável. Para muitos, aquele foi o gol do título do Timão na competição, beleza? Já em 2012, o time vai disputar a Libertadores como campeão brasileiro, classificado direto para a fase de grupos. O Tite mexe um pouco na escalação, alguns jogadores perdem, outros ganham vagas, outros saem do time. E no 11 titular, a escalação base é a seguinte: Cássio no gol, Alessandro, Chicão, Leandro Castan ou Paulo André na zaga e Fábio Santos. Ralf e Paulinho, os dois volantes, Jorge Henrique, Alex e Emerson no meio, e o Danilo se transforma aqui nesse falso 9, beleza? O Lee Edson acaba perdendo a vaga de titular. Os times do Tite na época se caracterizavam muito por serem defesas muito sólidas e por serem times que venciam por placares magros, porém era muito difícil marcar gols naquele Corinthians. A linha de 4 era sempre muito estreita, o Ralf próximo quase que como um terceiro zagueiro, o Paulinho centralizado, o Alex voltando quase que como um segundo volante ao lado do Paulinho, especialmente ali pelo lado esquerdo. Emerson e Jorge Henrique voltavam pelos lados em tese, e aí o Danilo sobrava na frente. Isso aqui é uma postura base, mas dependendo das ações do adversário, haviam algumas trocas. Vamos a elas devagar, porque são muitas anotações e tem uma complexidade aqui nessa equipe do Corinthians. O Ralf dava combate muitas vezes à esquerda para que o Emerson voltasse pouco e fosse mantido ainda no ataque. O Alex muitas vezes fazia essa recomposição por dentro, quase que como um volante, beleza? Pela direita, Danilo, Paulinho
e Jorge Henrique também se revezavam. Por quê? Porque os volantes eles eram liberados a sair para o combate pelos flancos para morder mais o portador da bola. Então se tivesse aqui um ponta, quem ia marcá-lo não era o meia, não era um atacante, era um volante, porque ele tem mais poder para morder. Aí o meia voltava por dentro, o atacante ficava por aqui. Aqui é a mesma coisa, o Paulinho abria para poder morder. Morder no sentido de marcar, tá, galera? Não no sentido literal da palavra. Morder aqui, no caso, o ponta esquerda, o outro jogador voltava por dentro, fosse o Jorge Henrique, fosse aqui o Danilo, para que o poder de marcação, o poder de contenção ficasse maior com os volantes. Agora, um meio atacante era responsável por marcar, normalmente eles só cercavam. Quando não dava tempo, quando a recomposição fosse mais rápida, aí esses caras aqui só cercavam, beleza? E essa linha aqui ficava um pouco mais estreita. A segunda linha era um pouco mais larga, justamente para poder cobrir a amplitude. O time marcava nesse 4-4-2, sempre deixava dois jogadores mais à frente. Segunda linha mais extensa, protegendo melhor a amplitude. Segunda linha mais estreita, protegendo melhor a área, beleza? Assim que o Corinthians se organizava defensivamente. Nas bolas longas para a área, os laterais se aproximavam do meio campo, formavam quase que uma segunda linha de dois na frente dos zagueiros, facilitando as coberturas e sobrecarregando a frente da área. Então se o adversário explorasse aqui uma bola longa, visando um pivô de um centroavante, ele ficava encaixotado porque os dois laterais tinham essa postura de ficar formando uma linha de dois aqui na frente da zaga. Então aqui era muito mais difícil para o centroavante dominar a bola. E se ele conseguisse dominar a bola para poder acionar um cara do lado do campo, os próprios laterais era quem faziam essa diagonal de cobertura própria. Então era um mecanismo defensivo muito particular que o Tite usava nessa equipe do Corinthians. Esse padrão eu realmente gostei muito de ter analisado, beleza? Em baixa pressão, o Corinthians se montava numa espécie de 6-2-2. Como isso funciona? Dois jogadores ofensivos fecham os corredores abertos, os dois volantes ficam na frente da zaga e os dois atacantes na frente dos volantes. Então formava-se quase que uma linha de 6 aqui, nessa primeira linha, né? Para que se tenha mais gente no terço final do campo, os 4 defensores dentro da área e esses jogadores aqui protegendo a profundidade e também a amplitude. Os dois volantes ficando nos rebotes e os dois atacantes prontos para serem acionados aqui nas corridas de contra-ataque, beleza? O time avançava de forma mais vertical. Você viu que eu comecei pela defesa justamente por esse aspecto que o Tite tinha de montar melhor as defesas do que os ataques. Seus times venciam por 1-0, 2-1, raramente tomavam gol. O forte da defesa dos times do Tite eram realmente o aspecto defensivo. Então na direita, o Alessandro, o Paulinho, o Danilo e o Jorge Henrique, eles encostavam para poder triangular. Quem estava na esquerda também centralizava. Então às vezes a gente via o Sheik, a gente via o Ralf. O time avançava dessa forma, como uma unidade. Na verdade o Sheik, ele muitas vezes permanecia mais aberto. Pela esquerda aconteciam até menos trocas justamente por isso. O Sheik era de fato um ponta esquerda, era a válvula de escape do ataque do time. Mas o Danilo, ele era um falso 9 e poderia fazer os recuos, permitindo os avanços do Alex para a área, beleza? Isso quando a jogada estava do lado esquerdo ou partia de uma região mais central. A gente via essas trocas acontecendo com frequência. O Alex é esse cara que atua na linha de 3 centralizado, o Danilo recuava, fazia com que o Alex pudesse avançar. Ele gostava muito de finalizar também de fora da área. O time gostava de cruzar muitas bolas para a área também, mas sem um centroavante, né, de ofício, ficava mais difícil para poder aproveitar esse tipo de jogada. Então, por mais que o time explorasse bastante os cruzamentos, até com os laterais fazendo as ultrapassagens, ou com os próprios pontas, o Jorge Henrique e o Sheik, né, não tinha ali aquele cabeceador nato, aquele jogador de área para poder aproveitar esses cruzamentos na área. O time gostava de cruzar, e aí depois da Libertadores, né, depois do título, o Guerreiro foi contratado para suprir esse problema, e já já a gente vai falar sobre isso. Antes a gente vai falar sobre a campanha do Corinthians naquela Libertadores. Líder do grupo 6 com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates, não foi derrotado.
3 vitórias em casa, 6-0 no Deportivo Táchira da Venezuela, 2-0 no Nacional do Paraguai e 1-0 no Cruz Azul do México. Também venceu os paraguaios por 3-1 fora de casa e empatou com os venezuelanos por 1-1 e com os mexicanos por 0-0 longe de seus domínios. Nas oitavas, 0-0 com o Emelec no Equador, 3-0 em São Paulo. Nas quartas, 0-0 com o Vasco no Rio, 1-0 gol do Paulinho em casa. Num jogo marcado inclusive pela defesa incrível do Cássio em gol perdido pelo Diego Souza, absolutamente sem marcação. Nas semifinais, enfrentaram o atual campeão e rival de estado, o Santos, que tinha Neymar e companhia limitada. Venceram na Vila Belmiro por 1-0, gol do Emerson Sheik. Na volta, saiu atrás no primeiro tempo, gol do Neymar, empatou no segundo tempo, gol do Danilo. 1-1, Corinthians classificado para a final. O adversário, o Boca Juniors, que havia passado no mata-mata por União Espanhola, Fluminense e Universidade do Chile, e que contava com o terror dos brasileiros, Juan Román Riquelme. 1-1 na Bombonera, arrancado nos minutos finais, com o Talismã saindo do banco, o Romarinho, aos 84, deixou tudo igual, trouxe a decisão para diante de sua torcida. E no último jogo, brilhou a estrela do Emerson Sheik, 2-0, 2 gols do camisa 11, que se eternizou entre os ídolos da fiel torcida. No Mundial, o time passou a ter o centroavante, Paulo Guerreiro, como eu disse, entrou no time titular na vaga do Alex. O Danilo voltou a ser recuado para sua função de meia. E o Tite fez uma pequena alteração tática para a final contra o Chelsea. Antes passou pelas semifinais pelo Al Ahly do Egito, gol do Guerreiro, vitória por 1-0. E aí, como eu disse, teve essas pequenas mudanças aí táticas na partida contra o Chelsea. Quais foram essas mudanças? O Danilo, como eu disse, ele era o meia central. O Sheik foi mantido na ponta esquerda do 4-2-3-1. A troca foi a seguinte: o Danilo passou a jogar pelo lado esquerdo e o Sheik pelo centro. O time passou a jogar no 4-4-2. Por quê? 2 motivos explicados pelo próprio Tite, que é um cara que, para quem gosta de ouvir técnicos falando sobre tática, ele é um banquete, um presente, sabe? Ele fala muito bem, explica muito bem cada decisão. É muito difícil você ouvir o Tite falando e você deixar de entender o que ele pensou. Concorde ou discorde com o que ele fez numa partida, ele sempre deixa muito clara qual foi a ideia dele. Então, professor Pardal pode ter certeza que ele não é. Beleza? Primeiro motivo, o Chelsea foi a campo sem o Oscar, que era o meia central. E o Juan Mata normalmente jogava pela direita da linha de 3. Vou colocar aqui só o meio campo do Chelsea para vocês entenderem o que o Tite estava querendo dizer. O Oscar jogava nessa posição e o Mata nessa. Ele começa a final com o Mata como meia, o Oscar no banco, e o Victor Moses foi quem jogou na ponta direita. Por quê? A ideia era atacar com mais velocidades os lados da defesa do Corinthians, que além de estreito, deixava esse corredor aqui para o ponta atacar, era bastante lento, no entendimento do Rafa Benítez, que na época era o técnico do Chelsea. Então o Tite se viu tendo que recompor a defesa com linhas também mais estreitas e com os pontas precisando dobrar para cima dos pontas do Chelsea, né? Vale lembrar que o ponta esquerda do Chelsea também era o Hazard. Então Jorge Henrique, que era muito voluntarioso, podia perfeitamente fazer essa função, jogava por ali. E aí o Tite achou mais inteligente colocar o Danilo nessa função do que o Sheik, para que o time não perdesse força de contra-ataque na frente, velocidade no setor central. Na recuperação da bola, o Sheik precisava ser acionado mais próximo do gol. E o segundo e principal motivo, a preocupação com a saída de bola do Frank Lampard, um dos volantes do Chelsea. Quando o Corinthians subia a pressão com os atacantes para cima dos zagueiros, os volantes eles ficavam um pouco incomodados, porque olha a distância da linha do meio campo para a linha dos volantes, precisando recompor para não deixar a bola chegar nos pontas que eram muito velozes. Então esse espaço aqui ele ficava muito livre de marcação. Então o Corinthians subia a pressão nos atacantes, nos zagueiros, os volantes ficavam numa zona mais segura, sem bloqueio, que o Tite não subia tanto a linha dos volantes, justamente para não expor a sua defesa. Então o que ele fez?
Para impedir que a bola chegasse no Ramires e no Lampard, ele fez com que os atacantes marcassem eles e deixasse a saída de bola livre com os zagueiros. Antes o Cahill e o Davi Luiz livres para poder fazer a saída de bola, mas os elementos mais ofensivos todos marcados, do que deixar esses jogadores com a marcação e deixar o Lampard e o Ramires pensarem no jogo. O Lampard era um excelente passador, já mais velho, ele deixou de ser aquele infiltrador, quem fazia esse papel era mais o Ramires. O Chelsea ele não tinha aquele volante de contenção, então não precisava ter um meia de armação centralizado, por isso que deslocou o Danilo para a esquerda e por isso designou ao Sheik e ao Guerreiro que marcassem os volantes. Ao recuperar a bola, eles só teriam a zaga pela frente. Mano a mano para quem está defendendo é sempre pior. Então o Tite fez essa mudança estratégica, fez o Corinthians ser mais atacado sim, ceder mais a posse de bola para o Chelsea sim, mas obrigou o Chelsea a finalizar mais de fora da área, especular mais com a sorte, consequentemente com menos perigo para o gol. Isso fez brilhar a estrela do Cássio no jogo, que fez defesas espetaculares, a maior delas naquele chute cruzado do Moses no segundo tempo, e além do Cássio, nascia outro herói naquela final, o mesmo autor do gol na semi também fez o gol do título, Paulo Guerreiro de cabeça, pintou o mundo de preto e branco para o Corinthians. Corinthians que foi tão zoado por anos por ser o único time paulista sem Libertadores, por comemorar um Mundial em 2000, quando participou por ser campeão nacional do país sede, e por isso, erroneamente, também foi ironizado pelos rivais por, em tese, celebrar um título de um campeonato que ele não deveria participar. Ah, campeão mundial sem Libertadores. Até hoje o Mundial de Clubes tem um campeão nacional participando. O Corinthians estava nessa condição porque aquele Mundial em 2000 foi no Brasil, beleza? Então ele calou a boca de todo mundo, conquistando tudo que sempre sonhou na mesma temporada, em 2012. E pensar que tudo isso começou depois de uma eliminação na pré-Libertadores de 2011. Ou se voltarmos um pouco mais no tempo, depois do rebaixamento de 2007 no Brasileirão. A partir de sua volta para a elite do futebol nacional como campeão da Série B em 2008, o Timão até o título mundial foi campeão da Copa do Brasil em 2009, inesquecível com o Romário, campeão brasileiro em 2011, como a gente relembrou aqui, da América e do Mundo em 2012. E se iniciou uma dinastia no próprio futebol brasileiro, que ainda rendeu uma mudança para ser o estádio, né? Que foi construído para a Copa do Mundo, era um outro motivo de zoeira dos rivais paulistas. O Corinthians era o único que não jogava em casa e também rendeu mais 2 títulos nacionais, em 2015 e 2017. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!